Tá ok? Tá me ouvindo, Lúcia? Sim, tá ótimo aqui. Perfeito. Maravilha. Muito obrigada por seu tempo. Vamos agora mexer aí um pouquinho na sua história. Agradeço demais porque o público está aqui te acompanhando. A trajetória de uma mulher como você, de uma grande profissional, é muito importante para a gente. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é: como você trabalhava aí, como era a sua vida antes da medicina chinesa? Olha, Raquel, eu acho muito importante dizer, não só como essa área profissional foi importante para mim, mas também como a minha mudança de vida como ser humano. Porque eu sempre trabalhei muito, sou uma empresária, né? Trabalho no ramo farmacêutico, e eu era uma pessoa bem compulsiva no trabalho. Aquela pessoa assim que começava a trabalhar e esquecia de si. E eu vi que a minha mente era bastante acelerada, eu gostava muito de estudar, sempre fiz muitas especializações. No meu ramo, onde que eu atuava anteriormente, antes da medicina chinesa, e eu tenho não só uma psicóloga, que ela trabalha muito a minha parte emocional, mas eu também tive outras pessoas na área da medicina chinesa que me orientaram muito bem antes de eu começar o diagnóstico de ouro. Então, Uhum. como eu já falei uma vez, uma das professoras dos cursos que eu fazia me indicou que procurasse você. Mas antes dela, eu tinha uma terapeuta, psicóloga, que até hoje é minha psicóloga, ela chama Diamantina, ela é famosa a nível nacional, e essa psicóloga já falou, eu sinto que você já é uma terapeuta da medicina de ouro. E eu achei, assim, da medicina chinesa, né? Mas eu achei interessante, que eu falei, gente, como que essa mulher sabe isso, né? Que coisa mais estranha ela falar comigo como se ela entendesse sobre essa área, uma área tão assim diferente. E ela falou assim: pesquisa sobre isso e pensa na possibilidade de estudar essa questão aí que eu estou te falando. Aí eu questionei, falei: por que você me pergunta isso? Assim, me sugere, baseado em quê? Ela falou: porque eu peguei uma receita sua da área de farmácia, passei para uma amiga que é da área da medicina chinesa, ela é uma terapeuta que faz ozônio, falou até o lugar, que acho que era Teresópolis ou Petrópolis, e essa mulher me retornou falando, eu quero tratar com o que ela está falando, mas eu queria dizer que ela é uma terapeuta de medicina chinesa. Ela fala para tomar sol, para poder fazer caminhada, para alimentar determinadas coisas. Falou até para meditar. E eu achava que essa minha psicóloga, ela era bem acelerada, tanto quanto eu. Ela não parava, ela era trabalhadora demais. Ela tinha uma clínica, assim, que a pessoa se auto-internava e ali trabalhava as emoções, né? E ela era uma pessoa muito dedicada, porque ela ficava mensalmente 15 dias internada com todas as pessoas que tinham compulsões de todas as maneiras. Ela Uhum. trabalhava muito as emoções. E eu falei assim, gente, ela está me sugerindo algo que eu não conheço. E comecei a pesquisar, tinha um curso que estava ali aberto para ser no outro dia, eu comecei a estudar. Foi quando eu não senti que esse curso estava completo, questionei a professora que me dava o diagnóstico e ela me falou para te procurar. E aí eu tive muita sorte, porque justamente quando eu busquei você nas redes sociais, você ia começar com a Semana da Medicina de Ouro. E eu já comecei ali a te conhecer, né? Pessoalmente, quase, porque a afinidade era tão grande, aquelas questões que eu tinha desde praticamente minha infância, você falava com tanta maestria, com tanta segurança, com tanta autoridade, que eu pensei assim, gente, essa mulher me representa, é tudo que eu penso que eu gostaria de ser. Quem sabe um dia eu posso, né, assim, estar perto dela. E, de repente, Raquel, eu fiz aquele encontro, né? Eu tenho aqui até hoje uma das coisas melhores que eu guardo, e é essa, tem uma foto sua, tá vendo?
do manual do diagnóstico de medicina chinesa. Isso, para mim, é uma preciosidade. Fiquei muito feliz até com a apostila que eu ganhei. Até hoje eu tenho ela. Na época você falou assim, não, agora que você está estudando o diagnóstico de ouro, o código do imperador, pode jogar lá fora. Eu falei, jamais jogo fora, nunca vou fazer isso. E aquela está até hoje, e de vez em quando ainda folheio e lembro, assim, da bênção de Deus que eu recebi, né? De estar aí num evento tão aberto e tão diversificado, mas onde pôde me esclarecer muita coisa. Para mim foi muito importante. Ô, Lúcia, e você participou da Semana de Ouro, você fez pós-graduação antes do diagnóstico de ouro, então, só para eu entender aqui, porque tem muitas pessoas na sua situação, pessoas que fizeram pós-graduação, outras que trabalham há muitos anos, outro grupo que está começando agora. Então, para clarear um pouquinho, você tinha feito uma pós-graduação e trabalhava com a medicina chinesa antes da Semana de Ouro ou não? Não, primeiro eu fiz uma pós-graduação. E quando eu estava quase que terminando, mais da metade do curso, eu vi que tinha algumas falhas nesse curso que eu estava fazendo. E eu sou uma profissional que eu gosto muito de fazer assim bem feito, sabe, Raquel? Eu tenho que ter total segurança naquilo que eu estou fazendo. E eu, com o curso, eu falei, eu não vou ter coragem de abrir meu consultório da maneira que eu estou estudando. Mas eu fui dando a sequência no curso, e aí, quando eu comecei com você, eu já animei a construir meu espaço, que é meu consultório, que hoje eu atendo com toda a técnica, com toda a precisão, com todo o diagnóstico de ouro que eu coloco aqui em prática no meu consultório, na minha sala de anamnese. Eu chego na síndrome, eu chego na raiz do problema da pessoa, e eu consigo tratar com muita eficácia, com muita eficiência, com muito sucesso, com muita segurança também. É difícil hoje, com tantas formações, tantas pós-graduações no Brasil, fora do Brasil também, o profissional identificar qual o caminho seguir, qual é o caminho correto, tá? Então, você estudou algo chamado método. Antes dos pontos, você aprendeu a interrogar, a observar, a avaliar, e foi online. Isso é muito importante, porque tem pessoas com curso presencial que não têm isso. Eu quero que você me diga a importância do método, no sentido da ordem. Fome, sede, humor, micção, isso não veio para o Brasil. Você concorda comigo? Isso é algo raro ou não? Você encontrou isso nas suas formações? Não, Raquel, nas formações que eu encontrei, eu vou te falar sinceramente que o seu método é único. E ele é muito assim, eu falo que eu gosto muito de entender tudo que eu faço. E eu achei maravilhoso você começar lá pelo taoísmo, pela fisiologia, pelos órgãos, pelas vísceras, pelas funções desses órgãos e dessas vísceras. Você teve uma metodologia que ela foi tendo o começo, o meio e o fim. Então, com a minha cabeça, eu falo que eu preciso concatenar minhas ideias. Eu preciso de pegar esse começo, meio, fim, porque eu tinha uma formação muito, assim, exata, né? Eu sou bioquímica, eu sou farmacêutica. Então, se você não tem uma base de biologia e química, você não chega na química farmacêutica, você não faz o medicamento, você não sabe o mecanismo de ação que esse medicamento vai ter no organismo humano, a biodisponibilidade, a absorção, tem uma série de coisas. E com você, eu vi a importância de entender a fisiologia, saber os conceitos básicos, saber desde o início e depois ir associando na prática clínica a importância da base, a importância do desenvolvimento do curso e a importância de chegar lá no final revisando tudo, porque na sua metodologia você tem acesso, né, aos vídeos e às aulas. E você pode, todas as vezes que tiver uma dúvida, voltar no início, questionar para as mentorias, nas pessoas que estão nos atendendo e tirando as nossas dúvidas, que não são poucas.
Eu acho até que eu fui uma pessoa bem assim, perguntava demais. Eu falei, gente, será que eu vou ter acesso? Porque essa mulher não vai me responder. E a Tânia, a Silvia, todas com muita boa vontade, inclusive você, né? Que sempre estava acompanhando também. Então, eu tinha acesso a tirar minhas dúvidas no meio ali de 100 pessoas, às vezes, numa mentoria, mas que até o que o outro perguntava me ajudava também. Então, eu tinha sempre meu caderno, eu ia em todos os vídeos, eu ouvia, eu revisava, eu fazia resumo, e eu fui de passo a passo, seguindo a sua metodologia. E deu muita vontade de chegar lá na frente. Mas eu achei que uma das coisas muito importantes que eu fiz foi ter assim, a humildade e a disciplina de seguir a sua orientação. Porque eu lembro muito bem que no início, eu já te perguntei algumas coisas lá da frente, você chamou muito, com muita integridade, mas com muito... foi uma coisa de coração, você foi uma mestra que me corrigiu. Você perguntou em que modo que eu estava, e eu estava, acho que no segundo ou terceiro modo, querendo saber coisas do diagnóstico. Aí você falou, olha, siga a metodologia. E quando você estiver no módulo 6, eu vou estar pronta e vou te responder essa pergunta, mas antes não dá para você perguntar, porque você não tem a base. Eu senti, assim, a última bolachinha do pacote quebrado, porque eu falei, gente, eu estou aqui ouvindo uma coisa, né? Não sou tão novinha, mas ela está certa. E aí, a partir desse dia, até quando você falou assim, pode ir no Ticum e vai na meditação. Eu fui igual você falou, e isso fez toda a diferença na minha vida e na minha formação. Existe uma coisa que é despertar nossa ira, no sentido de se defender, nossa agressividade, quando a gente observa que existe uma medicina chinesa resumida, baseada em 1 ou 2, 3 sintomas e já aplica os pontos. E isso é uma coisa que a gente luta muito contra. Hoje, você tem condição de olhar para o paciente, seguir a metodologia, entender e tratar qualquer sintoma que ele tenha, seja físico, emocional, urinário, cardíaco, como é que é integrar esse corpo para você? Você concorda que essa metodologia ela deveria ser obrigatório trabalhar com a medicina chinesa, conhecendo o método para se compreender qualquer ser humano? Olha, Raquel, eu acho assim muito, muito triste o nível profissional de muitas pessoas. Eu estou nessa área há 42 anos, não da medicina chinesa, mas na minha área profissional, tanto quanto farmacêutica, como da área de saúde. Eu comecei lá para a enfermagem, desde novinha eu fiz a enfermagem, estou até soltando uns foguetes aqui lá. E aí eu vejo que no mercado profissional existem pessoas de todas as maneiras. Até aqueles que estudaram em excelentes faculdades e não são bons profissionais, como aqueles também que não estudaram em lugares tão bons e sobressaíram. Então, eu falo para você que é importante a gente ter uma intenção no nosso coração, a gente ter uma sintonia com algo maior. E a hora que a gente tem isso, a gente tem mais humildade para ouvir o outro e para entender que muitas vezes um não é uma coisa muito importante naquela hora. E um sim, sem ter a intenção verdadeira, é muito danoso, é deletério para qualquer profissional. Então, a hora que a gente consegue se sintonizar com algo maior, a entender que determinadas coisas não são pela capacidade da pessoa, mas para a intenção do coração dela, e saber que às vezes uma mestra que fala não faça isso agora, e você mesmo questionando, você fala, ela está certa e eu vou ouvir, eu vou esperar.
para ver como que vai ser essa questão, e saber esperar e conduzir aquilo da maneira que alguém te falou com mais experiência e com mais maestria naquilo que faz, é muito importante essa humildade para qualquer profissional, seja ele o nível que ele estiver. E a hora que eu vi a sua metodologia, e que você falava muito assim, esvazia a xícara, eu pensei assim no início, como eu, uma pessoa com 8 especializações na área que eu tenho, vou esvaziar a xícara, sendo que tudo que eu tenho é muito importante. Mas eu tive que ter a humildade de ter outra racionalidade, de conseguir entender o que você falava, e de entender que a medicina chinesa tem bases filosóficas. E a gente precisa não só questionar o que está ali no frio, no calor, na sede, no suor, mas ter também a sensibilidade de enxergar no paciente algo que lugar nenhum nos mostra, mas que está no espírito dele. E saber que cada paciente é um e é único. E que mesmo que você feche todas as síndromes, com a maior capacidade desse mundo, você tem que estar atenta a detalhes. E o que eu consegui ver com o seu ensinamento, com a sua metodologia, é que existem detalhes que fazem toda a diferença. Quando você fala do espírito do paciente, quando você fala da raiz do problema dele, quando você fala se começou no fígado, se pegou o baço, se foi para o rim, então a gente vai montando aquele quebra-cabeça, e o Código do Imperador nos mostra e nos faz ficarmos atentos a detalhes, como a cor da pele do paciente, o jeito que está o cabelo dele, como que está o lábio, como que está a língua, como que está o pulso, como que está o olho, a olheira, sabe? Coisas assim que nenhum método ensina, né, Raquel? Eu ainda posso ir mais além, porque eu já fiz outros cursos com você. E uma coisa ainda confirma a outra. Então, quando eu te falo que eu questiono tudo, a hora que eu termino o Código do Imperador, o diagnóstico de ouro, mas eu começo, por exemplo, com a auriculomedicina, eu vejo que aquela base que você me deu me fez um diferencial em qualquer outro curso que eu puder fazer. Porque ali confirma tudo que você ensinou, e ali a gente fecha uma síndrome com toda a capacidade para tratar e cuidar desse paciente de uma maneira íntegra, correta, e de uma maneira, assim, diferenciada, de alto nível. Isso eu acho muito importante. Você não tinha um consultório antes do diagnóstico de ouro, e hoje você tem? Não tinha um consultório e não tinha segurança para montar. Esses atendimentos que eu fiz foi mais assim para conhecer o corpo do paciente, para começar as técnicas de agulhamento, para ver se eu conseguia fazer algo de bom. Sim, a minha intenção era muito boa, mas eu não vi em poucos atendimentos que valia a pena, não. Eu eu dei uma parada, eu intensifiquei o estudo e eu tratei, igual você fala, eu tratei a semente da minha árvore. Eu fui lá na raiz. Por quê? Porque eu fui no diagnóstico de ouro, eu fui nesse Código do Imperador, eu tive a paciência de investir no estudo, começar da metodologia, do começo, do meio, chegar até o final, para depois montar meu próprio consultório e começar com atendimento. O consultório está lindo, maravilhoso, totalmente pronto, minha agenda está lotada, eu tenho um sucesso que, assim, sou reconhecida não só em Lavras, mas em Minas Gerais inteiro. Eu tenho pacientes da região de Lavras, mas também de Belo Horizonte, pessoas que saem de Belo Horizonte para vir aqui em Lavras tratar comigo e entendem que a minha metodologia é outra, que já trataram, inclusive, em Belo Horizonte, já trataram com acupuntura, já trataram com outras técnicas da medicina chinesa e não funcionaram, não tiveram nenhum sucesso. E hoje, tratando comigo,
já são outras pessoas, inclusive alunas sua, É? que o Centro de Medicina Chinesa me indicou, está vindo aqui. Posso citar o nome dela, tem várias, mas elas saem de Belo Horizonte e vêm a Lavras tratar comigo. E quando eu consigo ir a Belo Horizonte, para facilitar meus pacientes, eu também tenho uma sala que eu alugo lá, e quando eu vou, eu atendo todos da região. Não só de Belo Horizonte, mas de Divinópolis, de Bambuí, tem pessoas que são ali da região toda. Tem aluno de Muriaé, de Lagoa da Prata. Que Lavras fica no maravilha, sul hein? de Minas, mas as pessoas têm vindo. Primeiro, quando você entrou no diagnóstico de ouro, você teve alguma objeção? Você teve apoio? Como é que você se identificou a esse programa que eu quero, fez a inscrição e entrou? Você não teve uma dúvida na hora? Algo te freou? Olha, Raquel, dúvida a gente costuma ter em tudo que faz. Mas eu vou te falar que no início, quando eu te vi falando, eu senti tanta autoridade naquilo que você se propunha fazer, que eu acreditei. Eu sou muito de pagar para ver, sabe? Eu não importo, não. Eu só vou pagar para ver. E aí, eu ainda questionava com a minha psicóloga, sabe? Eu falava assim: assiste as lives dela e me fala o que que você pensa dessa pessoa. O que que você consegue perceber? Porque ela é uma pessoa bem assim. Eu acho que ela é muito experiente, né? Ela lida com pessoas há muitos anos. Ela tem uma Uhum. clínica onde que as pessoas têm um autoconhecimento e trata suas compulsões das mais variadas possíveis. E ela Uhum. falou assim: Maria Lúcia, você sabe que eu vi uma coisa bem parecida de você com ela? Ela ainda falou assim: não sei se é porque ela fala muito ou se é porque ela tem tanta autoridade no que fala, que eu senti segurança. Eu falei: também estou sentindo, Raquel. Seguinte, na Semana de Ouro, eu já senti o diferencial de toda a sua metodologia. Porque eu nunca fiz um curso, eu fiz muitos cursos na minha vida, onde que tivesse uma apresentação presencial, né? Na mentoria ali, você falando e mostrando, e as pessoas participando, um público tão aberto, tão diversificado, mas onde que você foca ali em tudo que está nessa apostila, de uma É. maneira muito íntegra e muito correta, sabe? Aqui você fala de função de órgãos, você fala, primeiro você começa, igual o seu curso mesmo, e ele é um curso que aprofunda, mas conceito de energia, das funções, o que é espírito, o que é Shen, as funções dos órgãos, tudo isso que você vai falando, a gente vai passando um filme, né? Até que, de repente, no final, você já fala até de técnicas de tratamento. Então, até de dietética chinesa, de Tuiná, de Qigong, todas as etapas que a gente pode tratar pessoas. E aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, é uma metodologia completa, que eu não esperava que fosse, eu pensava que era diagnóstico, e quando você fala diagnóstico, eu pensei em frio, sede, calor, suor, mais nada. Aí você pega do yin, do yang, do tal, do espírito, disso, daquilo, dos geão, você vai falando os canais, quer dizer, você dá muito além do que aquilo que você fala, diagnóstico, né? Uhum. Então, quando eu vi toda aquela revisão da fisiologia, de tudo aquilo que é importante, eu falei, gente, que beleza, isso é um presente. E aí eu vi que era um curso completo, que me dava uma base sólida, que eu podia sustentar os pilares do meu consultório nessa base, porque eu ia fazer toda a diferença. E quando eu apliquei as técnicas, foi muito surpreendente, porque agora eu já entro no caso clínico. Ô, Raquel, eu assim tenho 20 pacientes por semana. Eu acho que é o máximo que eu consigo até hoje, porque eu não quero me cansar muito, então ainda quero aprender com você como atender mais pacientes sem ficar muito cansada. Isso você É. ainda não me explicou, e eu acredito que isso é uma dificuldade minha, particular da Maria Lúcia. Eu falo que é uma coisa real que eu sinto.
Tem gente que não, trata 20 pacientes até num dia, mas isso não é com a metodologia, não é com o passo a passo que você ensinou. Então, tem diferença no profissional. Com 1 hora de atendimento, a gente pode fazer muita coisa. Mas eu começo assim, lá pelos pontos da bexiga, aí eu faço tuinar, às vezes eu faço a metodologia da moxa, muitas vezes de técnicas de agulhamento, eu passo a dietética, ou seja, abrir um leque que eu sabendo, eu não consigo deixar de passar para o paciente. Então, às vezes, eu não consigo atender muito rápido. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer o melhor para cada um. Mas, quando eu comecei a entender essa metodologia e a colocar em prática, eu vi o resultado clínico, que foi muito bom. Por quê? Porque tinha pacientes que chegavam, igual esse que eu vou te falar, que foi super simples. Era um paciente que não tinha tanto poder aquisitivo, que ele falou que precisava muito de tratamento. Ele chegou com uma... Nossa, Raquel, mas ele chegou com uma circunferência abdominal que eu tive dificuldade para achar os pontos mu ali do baço 13, até do F14, porque estava muito gordo. Mas eu vi também um certo inchaço. E eu fiquei até... E a queixa principal? A queixa principal dele era obesidade. Queixa Você principal, tratou? obesidade. Eu tratei síndrome. Eu não dava Mas tempo. além da obesidade, ele tinha algum outro sintoma, assim, insônia, dor? Tinha sintomas de insônia, de medo, tinha problema que eu consegui fechar a síndrome, que era a principal era fígado estagnado, que afetou o baço e afetou o rim. Ele tinha insônia inicial, insônia intermitente, ele não dormia, ele não rendia, ele não tinha foco, ele tinha concentração, ele não ganhava dinheiro, ele não trabalhava, ele estava sem autoestima, sem amor próprio, sem Deus no coração, querendo a morte. E morando dor? com a mãe. Tinha dor no tornozelo inchado, sabe? Então, vamos mas sintetizar aqui, só porque se você entrar muito na síndrome, desculpa, tem muita gente começando, não vai entender. Vamos focar o que ele tinha: obesidade, dor e insônia. Isso, dois tipos de insônia. Obesidade, dor, insônia e medo. Pânico, não. Pânico, não, mas ele já estava pensando em tomar antidepressivo e calmante. Mas e a dor? Tratar. A dor dele era mais pelo peso do joelho. Joelho e tornozelo. Síndrome, mas tinha dor lombar também, tinha dor lombar. Então vamos fechar aqui. Dor lombar, joelho, insônia. Porque tem que focar que muitas pessoas abrem a medicina chinesa e vai acalmar, vai sedar. Não, nós tratamos pânico, asma, incontinência, impotência, doenças crônicas. Então, tirar essa coisa lírica, com todo respeito à poesia, que a gente está num campo que alivia, não, é para solucionar. Então, essas 5 alterações de dor lombar, edema, insônia, você tratou em quanto tempo? Qual foi a síndrome e qual foi o resultado? Raquel, não precisei passar de 5 sessões porque ele não tinha dinheiro para pagar mais. Eu fiz Mas tudo isso aqui, 1 mês e meio? Tudo isso. Eu fechei a estagnação da energia do fígado, eu fechei a deficiência de Yang do baço, que inclusive tinha frio embaixo, rim embaixo. Eu vi a ansiedade, a insônia no coração, né? Deficiência do Ti do coração. Eu só fiz isso. Eu fortaleci rim, fortaleci baço e comuniquei coração com rim, coração com baço. Assim, a insônia foi logo no início que ele já começou a dormir melhor. No tratar o baço, eu usei o baço 9 e usei a bexiga 40, ele desinchou, porque eu achei até que ele estava mentindo, que ele falou, estive na praia, não bebo, e olha como que eu voltei, todo inchado. E quando ele voltou inchado, eu falei, não é possível, ele deve estar mentindo, ele deve beber. Aí eu falei, fala a verdade, aqui você precisa falar a verdade, você bebeu na praia? Ele, não, eu estou inchado. Então, esse inchaço, esse edema era no tornozelo, na parte mais baixa, sabe? Então, eu fui fortalecer o rim, eu fortaleci o baço, eu desbloqueei o fígado. E com isso, ele já deu uma desinchada que na 3ª, 4ª sessão parecia que ele já estava mais magro. Ele estava desinchado. E aí, com
ele tendo desinchado e seguindo o que eu falei, porque aí ele voltou a fazer exercício, ele acordou mais cedo, ele alimentou com a dietética que eu passei, ele buscou depois uma nutricionista para ele emagrecer, mas só de voltar para a atividade física, eu ainda falei, vai no sol, você não precisa gastar personal, nem ninguém, você vai caminhar na mata, tomando um solzinho, desacelerando essa mente, respirando. A hora que ele sentou, deitou na minha maca, ele não sabia respirar. Ele não conseguia respirar nem pelo nariz. Ele aprendeu a respirar na respiração baixa, abdominal, foi nas sessões que ele fez, e a partir daí ele mesmo fez a meditação, ele desacelerou a mente, ele colaborou a parte dele. Mas eu, com 5 sessões, ele passa aqui na porta do meu consultório, toca meu interfone e fala, olha como que eu estou, cheio de amor próprio, de autoestima, mudou de vida, saiu da casa da mãe, parou de brigar com a irmã, focou no trabalho, começou a vender, ele era um corretor de imóveis, começou a ter vendas, conseguiu alugar um espaço, conseguiu fazer exercício, mudou de vida. Mas ele começou a tratar comigo com a medicina chinesa, e o estado dele, eu imaginei assim, vai demorar. Mas com a metodologia que eu segui e focando na síndrome, foi muito rápido o tratamento dele. Parabéns pelo tratamento. O resultado, ele começou a dormir a noite toda, emagreceu, na segunda sessão dor. não tinha mais insônia, nem inicial, nem intermitente, e sem remédio. Raquel, vou começar por o que tem de mais importante na Semana de Ouro. Quando eu fiz com o meu coração aberto, sem julgamento, sem muito questionamento, e com a atenção plena naquilo que você estava falando. Eu peguei meu cantinho na minha casa, a época era uma época que eu morava com meu filho, tinha muitas pessoas, mas eu encontrei o horário certo para fazer e ninguém me interromper. Fiz com foco, com atenção, vi que a metodologia era boa, eu fui uma das primeiras a me inscrever no curso do diagnóstico de ouro. Eu falo que quando a gente, para qualquer um que está começando, ou que é terapeuta, ou que já está no mercado há muito tempo, ou que ainda nem entrou no mercado, que na vida a gente tem que fazer um exercício, que primeiramente é o da fé. Ter o contato, a sintonia com Deus, com confiança, porque a fé é muito importante para qualquer pessoa. E com fé você consegue ter a sintonia com algo maior e também acessar esse espírito que existe em você, que é o seu coração. Porque a mente ela é muito importante, mas o coração é o espírito que nós temos. E um terapeuta que quer ser bom, seja em qualquer área que ele estiver, seja fazendo ali uma massagem nos pés, ou sendo tratando um corpo inteiro, ele tem que fazer aquilo que vem no coração dele. Porque com toda a metodologia que a gente tem e com toda a nossa mente, é muito importante essa base. Mas é muito importante que você esteja firme no seu propósito, que você tenha integridade para fazer o seu melhor em qualquer área que você estiver. E a hora que a gente faz o 100%, com a boa intenção no coração, com o taoísmo, sem julgamento, sem crítica, mas acreditando que ali é construtivo, as coisas boas acontecem, o mundo abre, sabe? E assim como aconteceu comigo, eu senti tanta segurança para montar meu consultório, depois do diagnóstico de ouro, eu senti tanta segurança para ter mais uma sala lá em Belo Horizonte, mas tudo aconteceu de uma maneira sem eu mentalmente pensar e programar. Eu abri meu coração para atender uma paciente e achar um lugar que ela era de Belo Horizonte, precisava da ajuda. Foi essa paciente com dores que eu falei, gente, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu não posso deixar de atendê-la, sendo que ela não está conseguindo trabalhar. Ela é uma colega, eu vou ali dar o meu melhor, nem que eu feche o diagnóstico e depois ela trata com outro, mas eu vou ali fazer o meu melhor. E ela está saindo de Belo Horizonte e vindo lá para se tratar. Mas, em Belo Horizonte, eu alugo um outro espaço. E aí não tem como eu fazer sessões no mesmo preço que Lavras, porque eu gasto gasolina,
eu gasto estadia, eu gasto o local que eu alugo, né? E a pessoa que vai e volta de Lavras a Belo Horizonte, por exemplo, ela gasta R$ 200 sem para vir, sem para voltar, se ela vier de carona, não é nem Qual de o carro. valor mensal? Qual é o valor mensal para a gente concluir, por favor? Aí em Belo Horizonte, a primeira consulta é 300, e as demais sessões, deixa eu ver aqui, que eu cobro por pessoa, que a pessoa me cobra no aluguel da sala. Eu cobro cada sessão 230. 230. Então, vamos lá. 230, eu vou colocar aqui R$ 200, já que um local é 180 e outro é 230, eu vou colocar 200. R$ 200 por consulta, nós temos R$ 800 por mês. R$ 800 por mês de cada paciente. Tem 20 em Lavras e 5 em Belo Horizonte. Não, mas eu vou arredondar só porque a gente tem que finalizar o seu tempo, está tudo certo. Só para ter uma ideia. Então, R$ 800 por paciente, que a gente cobra mensalmente, são R$ 16 mil por mês, independente do seu custo, tá bom? R$ 800 a cada 10 pacientes, 8 mil. 20 pacientes, R$ 16 mil. Então, é uma média, R$ 16 mil, 20 pacientes. Parabéns pelo seu resultado, ótima viagem, obrigada pelo seu tempo e pela dica que você deu a cada um aqui. Eu vou ficar um pouquinho para responder. Um beijo grande, Deus te abençoe. Raquel, eu agradeço muito a oportunidade. Quero mandar um beijo a todos que estão nos ouvindo. Foi muita alegria poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho, né, na medicina chinesa, da minha alegria também estar aqui com você, poder estar com você no Rio, né, que agora eu gostaria de falar que eu estou indo para o curso JAD, que é a auriculomedicina, maravilhoso também, e a gente vai ter os encontros presenciais, muito bom. Se Deus quiser, sexta-feira estaremos juntas. E muito obrigada pela oportunidade. Um beijo grande, que Deus te abençoe e que você continue com essa luz. Muito sucesso aí na Semana de Ouro, e especialmente no seu curso, que é maravilhoso, e eu tenho a alegria de poder falar dessa mestra que me orienta com tanto amor, com tanto respeito, com tanta integridade, com tanta dignidade, e que nos faz, né, ter um acesso maior, inclusive, ao poder superior, a Deus, que nos orienta, que nos dá o caminho, a verdade, a vida e a luz. Que sua luz brilhe cada vez mais e que você seja essa pessoa importante em todas as vidas, especialmente na minha. Beijo grande em seu coração. Deus te abençoe. Boa noite, querida. Vai em paz, muita luz aí no seu consultório. Isso, muito obrigada. Um beijo grande a todos. Beijo.